Eu vou fazer uma pergunta pessoal, não sei como a gente tá de tempo, porque você também é tem a casado? sua... Não, eu tô num relacionamento estável há muitos anos. brincando. Mas eu já fui, ele já falou, fui vou fazer casado uma pergunta duas vezes. pessoal. Já fui casado 2 vezes, cara. Né? E tem 2 filhas, já uma de 31, uma de 27. Que viajam também, não? Não. E tô num relacionamento estável já há tempos. Então, eu não posso nem pular cerca, porque a moça é mestre de artes marciais, cara. Não, é de super Kung legal. Fu, eu pular cerca, eu entro no cacete quando voltar pra casa. Ela te bate no seu sonho até. Exato, aí eu vou projetar de vez, né? Ela dá um golpe, mata, eu chego e falei, André Luiz, aqui é nosso lar. Não envolve nada disso, é pessoal minha, mas talvez, quem sabe, os ouvintes também podem falar, eu também tenho meio isso. Já falei sobre isso aqui outras vezes, é porque eu já vi o Wagner falando em outro lugar, eu falei, olha, aqui talvez a gente possa tocar nesse assunto e tirar a minha dúvida. E aí, quem sabe, tem alguém que se beneficia também, tá? Mas é a última pergunta, tá? Porque aí a gente também não te atrapalha, que já passou do A horário gente pode aqui. marcar um outro, A gente vê faz agenda. outro. Aí a gente faz um mais específico, mais técnico de saídas do corpo, tá? Porque assim, não é que o que a gente falou não é importante, é talvez mais importante do que isso, mas é que num bate-papo inicial acaba suscitando uma coisa ou outra, mas eu acho que quem está assistindo, se está percebendo claramente qual é a intenção nossa aqui, ao tentar passar um conteúdo desse, vai pegar alguma coisa legal, tá? E aí a gente marca uma outra sobre chakras, Daniel. Claro. A gente que é uma da... O que eu puder contribuir, assim, dentro do tempo que eu tenho, como eu vou em vários lugares, né? E aqui é legal porque a gente bate um papo normal, né? Para mim, eu adoro isso, né? Não tem um cara aqui falando e o outro... Não, a gente está trocando ideias, isso aí é muito legal. E eu devo ter usado pouquíssimo aqui do que eu tenho aqui. Então, assim, quando é bom, a gente já marca um próximo, já faz uma outra. Mas a pergunta que eu tenho eu tenho problemas de memória, não tem nada a ver com drogas, tá? Diretamente não, já tinha problemas de memória. Mas o fato é que eu tenho uma questão de que às vezes eu não consigo, por exemplo, visualizar um rosto. Tá. Foi exatamente isso que eu vi você falando lá. E tem, eu já falei sobre isso várias vezes aqui, tem uma história de uma mulher alemã que ela tinha realmente uma coisa muito pior do que a minha, que ela realmente, sei lá, ia para a sala ela saía da sala de aula e voltava para outra porque ela não conseguia identificar os amiguinhos dela e tal. Isso eu vi você falando que é um estado pessoal, né? Dependendo de como você tem, e está relacionado à áurea também. Mas é relacionado ao chakra da testa, né? Na aura da gente. Porque é o seguinte, é dificuldade de visualização. Então, por exemplo, eu falei para o Daniel, fecha os olhos e imagina um pequeno sol, porque a energia tende a seguir o que a gente está pensando. Se você estender as mãos, pensar em 2 luzes aqui e concentrar, a energia vai vir toda para cá. Você pode não sentir inicialmente, mas ela vai para onde o seu pensamento está. Não é à toa que Jesus tinha um ensinamento. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração, porque a sua consciência vai pensar ou sentir naquilo. Então, visualiza uma luz aqui, então o foco vai vir para cá. Aí eu peço a ele assim, visualiza o rosto de um ente querido seu. Aí a mente dele vai tentar criar na tela mental a imagem do rosto. Essa imagem do rosto é tirada do banco de memória, já que ele conhece a pessoa. Quando você tem uma ligação emocional muito forte, é mais fácil lembrar do que uma ligação mais fugaz. E às vezes você tenta lembrar de algo e não consegue, porque esse algo está tão distante. Agora, algo que deu impacto, é mais fácil lembrar. Por isso que é mais fácil lembrar de algo ruim que fizeram com a gente do que algo bom, porque algo ruim ficou marcado na nossa mente muito fortemente. Então tem gente que às vezes tem dificuldade de visualização. Então eu pedi ao Daniel, visualiza uma luz. Aí ele fala assim, Wagner, eu não consigo. Falei, vamos ver se você tem bloqueio de visualização. Eu peço assim, pensa no rosto da pessoa que você mais ama. Ele tem que, a imagem mental da pessoa tem que aparecer, se não aparecer, há um bloqueio. Porque, na verdade, ele não conseguiu visualizar a luz, mas ele conseguiu visualizar o rosto da pessoa, então ele tem a capacidade, só falta treinar. Mas no caso que você está falando, mesmo um rosto de alguém que você ama, você poderia... Por exemplo, você fecharia os olhos, você lembraria do rosto do teu filho aí agora? Sim, então não há bloqueio de visualização. Senão você não consegue... Tem gente que tem bloqueio, não consegue visualizar nem o rosto do filho. Então, mas a questão é que quando eu visualizo um rosto, tem alguma coisa ali no meio que eu não consigo visualizar exatamente. A minha memória, ela meio que... Eu tenho na minha consciência de que o rosto é assim, mas eu não...
se eu falar que eu estou vendo o rosto, eu não estou. Tá, então a tua mente ela simula a imagem de uma pessoa de forma tal, você sabe que é a pessoa, mas ela não é exatamente. Isso, as minhas referências constroem, mas eu não consigo... Então, porque o teu banco de memória, ele está construindo coisas, tá igual um computador que deixou no programa, ele está misturando um outro e jogando ali. É foco, cara, é treinamento. Se você tirar 10, 15 minutos por dia durante uns 3 meses e concentrar uma imagem só, tipo uma flor, ou uma luz, ou o rosto de alguém, mas fixo, vai desenvolver essa capacidade de focar. Existe um método no yoga que depois se desenvolveu para outras áreas. No original, ele é chamado de Trataka, que é uma expressão do sânscrito que significa fixação ocular. Então tem 2 tipos, externo e interno. Vocês vão reconhecer o primeiro. O externo, eu peço ao Daniel assim, coloca uma vela acesa e olha para a vela sem piscar. E é claro, prática com vela tem que botar um pratinho para evitar acidente. Se ela virar, não causar incêndio. Aí eu peço, durante 10 minutos, olha para a chama da vela sem piscar, viu, Daniel? Durante 1 mês. Então, a mente dele, ele vai estar olhando, a mente vai pensar outra coisa, mas a visão está fixada. Passou 1 mês, eu falo assim, Daniel, eu estou apagando a vela. Fecha os olhos e imagina a chama da vela aqui. É muito mais fácil para ele, porque já há um condicionamento de 1 mês ele visualizar a chama da vela. Aí o que era a visão externa, o trataka externo, passou a ser um trataka interno. Então, por exemplo, um hindu pegaria o rosto de Krishna, ou o mantra Om, a letra sânscrita. Coloca na cartolina o mantra Om ou a imagem de Krishna. Durante 6 meses aqui, na hora de dormir, 10 minutos, você vai olhar para essa imagem sem piscar, Daniel. Todo dia o Daniel olha. Ele vai notar depois de 1 mês que cada vez que ele fecha os olhos após olhar, a imagem duplica aqui, espelha. Depois de 3, 4 meses, ele já não precisa da imagem, ele fecha os olhos e a imagem salta aqui, porque virou um condicionamento. Aí eu falo para ele assim, quando você estiver concentrado e tua mente estiver dispersa, concentra na imagem que ela corta a dispersão mental como um bisturi, você consegue focar. É um exemplo de como o yoga treinaria essa dispersão da visualização. Com o Trataka, eu estou dando um método, tem vários outros, né? Mas há maneiras de treinar isso. O lance, tira todo dia um tempinho e se você inicialmente talvez fosse melhor ter um objeto fora. Qualquer coisa. O quadro de Jesus, o rosto do teu filho, fica olhando 10 minutinhos quietinho e não pensa em nada. Todo dia. Depois vai ser chato no início. Depois de 1 mês... Caramba, toda vez que eu fecho os olhos aqui após olhar, parece que a imagem... Quer dizer, mesmo que você não queira ter ela, ela está refletida. Depois de 3, 4 meses, cara, você não precisa mais da foto. Fechou os olhos, ela salta aqui sob o teu comando. Você treinou isso. Então, e outra, isso te melhora no estudo, porque melhora a memória, melhora o foco e evita a mente ficar indo para trás ou para frente. Sabe que sacanagem? Eu falo assim, Daniel, pensa numa flor. Você consegue pensar em tudo, menos na flor, cara. Tua mente fica... E o pior é que o pessoal faz assim, ó. Concentra numa flor. Né? Aí o cara fala assim, me deu dor nas costas pensar na flor. Aí, na hora que você concentra na flor, que você está aqui, sua mente desvia você para uma outra imagem ou para cá. Veja, na hora de você concentrar, você usou força. Na hora que a tua mente tirou você da concentração, ela não fez força. Ela deslizou para outra imagem, como se fosse um trilho mental. Aí eu falo, Daniel, concentra. Aí a mente tinha de fora, não, para cá, flor. Aí você novamente joga atenção. Sua mente desvia você sem intenção. Trabalha como ela faz. Concentrei na flor. Deslocou, aparece o rosto do Humberto. Falei, tranquilo, eu deslizo de volta para a flor. O rosto é flor. Então você desliza, você não luta, sua mente te obedece depois. Se lutar com ela, ela vai te ganhar. Entendi. Então tem treinamento, maneiras... Como eu procuro estudar de tudo, dentro da prática do yoga tem muitas práticas mentais e dentro das artes marciais, o Tai Chi Chuan, que era uma arte marcial chinesa, primeiro para batalha e depois para equilíbrio interno, você vai aqui no Parque da Aclimação, 5 horas da manhã, no inverno, ou na Pracinha da Liberdade, senhores e senhoras orientais vestidos de kimono fazendo gestos. Calma, suando, como? Então, o Tai Chi faz a energia circular e você com o movimento lento, Tai, o que vem de cima, Chi, a força vital, Chuan, os movimentos. Então, você controla a ansiedade nos movimentos lentos. E a energia que iria para a ansiedade, ela brota pelos poros como suor interno. Então, uma pessoa muito ansiosa, vocês estão assistindo, faz Tai Chi. O Tai Chi não é para batalha como antigamente, é para alto equilíbrio interior. Faz yoga. Né? Agora, não prende a mente nem no yoga, nem no Tai Chi. Mente aberta. Apenas conheça mais uma ferramenta. Essas áreas ajudam a combater a ansiedade, ajudam a melhorar o foco. Agora, se eu chegar na rua e falar para o primeiro transeunte, vamos melhorar sua concentração,
Não mexo com essas coisas, não. Sou de Jesus, pensando que é uma doutrina. Porque aí eu não sou oriental, mas a mente não é oriental ou ocidental. A pessoa pensa que meditação é uma coisa lá da Índia. A mente não é da Índia ou do Brasil, é a mente. Então, tem ferramentas que antigamente eram usadas mais no Oriente, mas hoje, com conhecimento aberto, tem várias ferramentas. A neurolinguística tem um monte de ressignificações também, muito legais. Então, é o conjunto sempre. Complementaridade, cara. Junta e não fecha pacote com coisa nenhuma.